todos bem-vindos a mais um culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Depois de uma semana, né, de oração, todos os dias na igreja, né, a gente já estava assim acostumado, né? E agora nós voltamos agora para a nossa rotina, né? Aquela rotina mais de meio de semana e final de semana. Mas nós sabemos que nós pegamos as bênçãos, né? Aproveitamos as bênçãos que Deus pôde conceder com essa semana de oração. Quero chamar aqui a Sofia, a Jaiane, né, que vão nesse momento louvar o Senhor. Agora eu convido todos a ficar de pé e iremos cantar Alegria. A verdade
com Eu Me Rendo. Está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo a teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me Amém. Boa noite, igreja. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós. Baixamos nossas fontes para falar com o nosso Deus.
Pai nosso que está em céu, santificado seja o teu nome, Pai. Nesse momento, Senhor, aqui estamos, Senhor Deus, para te agradecer, meu Pai, por mais um dia que passou, meu Pai. Abençoa, Senhor Deus, a programação de hoje. Abençoa, Senhor Deus, o pastor que vai passar a tua palavra. Que ele seja inspirado com o poder do Espírito Santo. Abençoa cada louvor que aqui foi dado, meu Pai, que tudo que foi cantado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Abençoa aquelas pessoas que não puderam vir, só tu sabe o motivo de cada um. Vai, Senhor Deus, com o teu poder e a tua misericórdia, tocando, Senhor Deus, os corações de cada um. Eles possam sentir o desejo de estar mais na tua casa, meu Pai. Abençoa aqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor Deus, precisando de tua cura, não só fisicamente, primeiramente a espiritual. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que estão me ligando pão, Senhor, os prisioneiros, aqueles que necessitam de ti, Senhor Deus. Que eles possam, Senhor Deus, sentir o desejo de estar na tua presença a cada dia. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, irmãos, né? Mais uma vez, vamos seguir ainda louvando ao Senhor, engrandecendo o seu nome. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém. Quero convidar o irmão Cauã, que nesse momento vai louvar a Deus. Amém? Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre o muro edificada, na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia, o ataque dos hebreus. 2 espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis matar e porém Ramé se escondeu. Oh, tua fé. Trabalhou pra mim, também trabalho pelos teus. Livre tua casa, livre tua vida, livre teu filho, livre tua filha, livre o teu, livre os teus. Ninguém toca no que é meu. Livre na entrada, livre na saída, livre no muro, livre na esquina.
casa, ninguém presta na tua vida. Enquanto você ora, enquanto você adora, desço com livramento, com escape, com resposta. Se tem fio de escalade na janela da tua casa, pode ficar tranquilo, ninguém vem, ninguém passa. Pode cair os muros, as paredes, a muralha, a direita, a esquerda, mas não cai a tua casa. Da tua parentela não vai se ferir nenhum. Eu cumpro na tua vida o Salmos 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não me atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. 1000 cairão ao seu lado, 10 mãos de sua direita, mas não será de coisa uma fortaleza. Até que está na casa, não vai se ferir nenhum. É aquele que no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. Amém. Gostaria de convidá-los a abrir, por favor, Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus capítulo 11, verso 8. Acharam? Hebreus capítulo 11, o verso 8. Diz assim: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Veja, irmãos, o que esse verso ele pode significar para nós, ou falar conosco, podemos dizer assim, nesse novo ano que estamos iniciando, esse novo ano de 2026. Assim como nós iniciamos vários outros anos, quando a gente ali está no início do ano e a gente sabe que o ano é desconhecido, a gente fica perguntando, como vai ser, né? Como Stephanie iniciou o ano passado, olha, eu vou estudar o segundo ano, como vai ser essa experiência? E agora ela está indo para o terceiro com essas mesmas expectativas. Para Stephanie, o futuro é desconhecido, assim como para a maioria. Sofia teve uma experiência de novo ano numa escola, vai iniciar em uma nova escola, e ela talvez fica se perguntando, como será? Nós não sabemos do futuro. O futuro para nós, então, é desconhecido. Nós não conhecemos um palmo do que está à nossa frente, Isabelle. Nós não conhecemos nada. Assim também como o personagem de hoje, que tinha um futuro pela frente. Deus, então, chamou Abraão e disse, Abraão, eu vou te dar uma terra, um lugar, eu quero que você saia da sua parentela, do meio do seu povo. Abraão tinha uma cultura, tinha uma tradição, Abraão tinha família, Abraão tinha laços, Abraão tinha, como é que a gente pode dizer, raízes naquele lugar. Mas a Bíblia diz que pela fé, e aqui está a chave para nós iniciarmos esse ano de 2026, pela fé, irmã Francisca. A gente tem que entender que o futuro é algo desconhecido. E isso é associado, lembrando que estamos dentro do capítulo 11, em que o autor de Hebreus está falando de vários personagens que são exemplos de fé, são os chamados heróis da fé. E o que é a fé? De acordo com a descrição do capítulo 1 de Hebreus, a fé
é a certeza de coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Muitos desses homens morriam na esperança, esperando algo, mesmo não sabendo que seria esse algo. Isso é fé. Então, iniciar 2026 é iniciar com fé. As pessoas podem iniciar sem fé, as pessoas podem iniciar sem esperança alguma, mas nós cristãos podemos iniciar com fé, assim como Abraão. E pela fé, Abraão partiu. E é engraçado que o texto de Hebreus, ele vai dizer lá no final, muitos desses homens que morreram, né, que Abraão está nessa lista, mas claro que tem vários outros aqui, Moisés, Josué, Raabe, essa que o irmão Cauã cantou aqui sobre ela. Muitos deles morreram em fé, esperando uma pátria superior, na esperança, na herança de herdar algo superior. Então, começar um novo ano, entrar no desconhecido, mas é também, irmã Vanusa, ter fé. Porque nós não sabemos nada sobre o futuro. E aí, eu gostaria de... Não sei se vocês já estão vendo aí vários vídeos que, vez ou outra, aparecem no TikTok, no YouTube, as previsões para 2026. Já viram isso? Tem um cara lá que prevê a morte de alguns políticos, prevê uma terceira guerra mundial. Agora, eu não sei se é o algoritmo que entregou para mim, eu estou indo muito nessa onda, né? Quando eu pensei na pregação de hoje, eu estava muito focado nisso. Está aparecendo ultimamente muito documentários não, vídeos, né, do YouTube para mim, falando sobre as previsões que uma série de desenho animado fez, os Simpsons, né? E várias coisas várias previsões que se concretizaram a partir da leitura que eles fizeram. Então, eles preveram muitas coisas. Interessante que batem, né, muitas dessas coisas. Eu quero questionar, não fui fazer um estudo a fundo. Eu tenho certeza que muitas coisas que também estavam lá, muitas coisas também não se concretizaram. Eu vou pegar uma música de um grupo da música popular brasileira que eu gosto muito, que é Engenheiros do Havaí. Ele diz assim na letra: é fácil fazer previsões depois que tudo que aconteceu. Depois que acontece, é muito fácil. Mas tem outras explicações para a questão dos Simpsons fazerem essas previsões. Porque, de certa forma, eu sei que muitos desses desenhos, desses episódios, circularam nos anos 90, nos anos 2000, e são coisas que estão se concretizando em 2015, 2016. Né? Tem até um filme também, De Volta para o Futuro, estava assistindo ontem, que fez uma previsão semelhante aos Simpsons, que ia ter carros voadores, por exemplo. E já é uma realidade, os carros voadores. Não estão circulando no cotidiano. Mas aí, irmãos, existem muitas previsões com relação ao avanço da tecnologia. A IA, os robôs que dominariam o mundo, o homem que treinaria uma inteligência, os robôs para fazer tudo para ele, e que eles iriam se revoltar. Isso também está nos episódios de Simpsons, e também é uma previsão para 2026. Mas aí, existem aquelas mais catastróficas, que a gente não gosta de pensar. Dizem até que os Simpsons previu a pandemia, porque tinha um vírus e tal. E agora diz que um dos episódios do desenho, uma caixa de vespas cai e espalha, lançando uma pandemia em todo mundo. E, numa visão mais pessimista, uma terceira guerra mundial. As previsões não são muito boas. E, no mínimo, outras pessoas vão alarmar em relação ao futuro. Mas agora eu quero convidar vocês a começarem em 2026, que vocês não sabem se nada disso vai acontecer, e muitos podem estar preocupados em relação a isso. Eu convido vocês a começar 2026 como Abraão, que diante de conhecido ouviu a voz de Deus. Pela fé, Abraão. O texto de hoje diz isso.
Se a gente aprender a ouvir a voz de Deus, como a gente ouviu em 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, nós vamos ouvir a voz de Deus também em 2026. Qual é o nosso comando, o nosso guia? Não é o desenho dos Simpsons, não pode ser de nenhuma maneira nenhum vidente, não é essa voz que devemos seguir. A voz que nós devemos seguir é somente, irmão Marcelo, a voz de Deus. É por essa voz que devemos nos guiar em 2026. Foi essa voz que guiou Abraão lá naquele período, muitos anos, até mesmo da primeira vinda de Jesus. Mas que todos aqueles homens de fé que seguiram o exemplo de Abraão aprenderam também a fazer, que é ouvir a voz de Deus. E a pergunta, você quer começar 2026 como Abraão? Sendo guiado pela voz de Deus? Onde Ele mandar, você vai? Pelos seus mandamentos, pela sua palavra? Você quer começar 2026 assim como Abraão fez? Assim como Abraão fez, pela fé? Há uma definição de fé que alguém deu uma vez, e eu acho interessante. Fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Eu acho interessante, porque você não sabe o que é que está lá no escuro. É igual um bombeiro que diante de uma chama, de uma escuridão, pede para alguém se jogar para que ele vai segurar. Só quem tiver fé, confiança, de fato vai se jogar. No escuro ninguém vê ninguém. Eu sei lá se o bombeiro vai estar lá ou não, né? Mas quem tem fé diante do desconhecido, ele salta nos braços do bombeiro, porque ele confia. E é isso também diante de Deus, nós saltarmos no escuro para os braços do Senhor Jesus. Amém? No início de um ano novo, em certa medida, assim como Abraão, nós não sabemos onde nós estamos indo. Nenhum de nós tem o poder para prever 10 minutos adiante de nós. Pode ter terceira guerra? Pode, mas quem me garante? Eu não sei, é desconhecido. Assim como começamos 2025. Hoje eu posso analisar 2025 e ver o que aconteceu. Mas nós só vamos poder chegar e dizer como foi 2026 quando estivermos ao final dele. Será um ano de Copa, será um ano político, muitas expectativas, muitos temores. O que é que vai acontecer? Então, muitos de nós não temos poder de prever nem 10 minutos à nossa frente. Mas nós podemos fazer como Abraão. Confiar no Senhor Jesus. Deixar-se guiar pela sua voz. Amém? Cada dia será um país ainda não visitado, no qual devemos então entrar. 12 meses para sermos explorados. 365 dias para podermos deixar Deus guiar, ou deixar-nos ser guiados pela voz de Deus. Esse é o princípio, independentemente do que aconteça. E aí a gente não pode pensar no que pode acontecer ou não acontecer, mas que eu vou deixar ser guiado por Deus, pela bondade de Deus. Ele vai me guiar todos os dias. Nós vamos ser aquele que vai abrir uma picada nova todos os dias, um caminho novo. Mas devemos fazer isso com fé, guiado pela voz de Deus. Nós, quando olhamos para o futuro, não sabemos o que o amanhã nos reserva. Não podemos dizer se esse novo ano, ou os dias que virão, vai sorrir para nós. Se vamos ter lucros ou perdas. Comecei em 2025 preocupado, 2025 ainda, com as dívidas. Será que eu vou conseguir pagar? 2026 entra e eu continuo com a mesma, né? Com o mesmo questionamento. Ouvi de um pastor que ele disse assim: eu desejei feliz ano novo, e ele disse para mim: feliz ano novo, pastor Gilvan.
que nós sabemos a partir de hoje que vamos ter 365, agora já não tem mais 365, que 11 já se passaram, né? 365 dias que nós vamos matar leões, um leão por dia. Vamos ver quanta gente mata e quantos ainda vão ficar para 2027. Foi assim que eu comecei em 2025, pensando no leão de cada dia. Mas eu quero dizer que ficaram muitos leões para agora, para o ano de 2026. E agora vamos ver quantos nós vamos matar, né? E ou ainda vamos deixar para 2027. Então nós não sabemos se esse novo ano vai sorrir, se vai trazer lucros ou perdas. Quantas pessoas começaram o ano com uma pessoa que amava, com um ente querido, mas não está mais ao seu lado? Quantas pessoas novas não nasceram? Quem imaginava, Naldinho, que você, quando começou 2025, olha como era desconhecido o futuro. Você sabia que na Rebeca ia chegar um novo membro da família? Ninguém sabe se alguém aqui vai ter um novo membro da família, né? Então nós não sabemos o futuro, se ele vai sorrir, se ele vai trazer perdas, desapontamentos, desencantos. A distância entre nós e o futuro parece ter então as mãos escondidas e não sabemos se ele vai nos ofertar flores ou espinhos. Mas aí vem a grande pergunta que eu gostaria de levar vocês para o Salmo. Há alguma segurança? A gente tem que ficar ansioso, não andeis ansioso. Nós não podemos acrescentar um côvado à nossa frente. Olha a mensagem de Jesus. A gente está dialogando aqui com esse texto de Jesus, mesmo sem ser a intenção. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Nós não podemos ficar ansiosos pelo comer, pelo beber, se vai pagar as dívidas ou não. Parte de cada dia o seu mal, vamos viver um momento. Mas é possível ainda ter segurança em meio à crise, em meio às dificuldades, em meio à falta de perspectivas. Como podemos enfrentar o desconhecido? Como Abraão, irmão, a resposta está no texto de hoje. Pela fé, deixando-se guiar por Deus. É essa a decisão que você tem que tomar para 2026. Deixar-se guiar pelo Senhor Jesus. Olha o que diz o Salmo 31, 14. Se não responde esse questionamento que nós estamos fazendo hoje, será? O que é que vai acontecer em 2026? 2026. Salmo 31, verso 14 e 15. Salmo 31, 14 e 15 diz: Eu, porém, confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Meu futuro está em tuas mãos. Livra-me dos que me perseguem sem cessar. Claro que Davi estava falando de pessoas humanas nesse contexto, claro que a gente pode fazer outras explicações, mas quando a gente lê à luz do Novo Testamento, entende esse texto à luz do Novo Testamento, lá na revelação de Jesus, e na luz que Paulo trouxe lá em Efésios, ele diz o quê? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, os nossos inimigos são potestades, são inimigos espirituais, do mundo espiritual. Mas o que é que Deus nos promete? Nos livrar de cada um, daqueles que nos perseguem sem cessar. Então eu só tenho que fazer algo. Dizer, como disse o salmista, meu futuro, Senhor, está em tuas mãos. Assim como Abraão disse, meu futuro, Senhor, está em tuas mãos. E seguir pela fé. Seguir 2026 pela fé. Amém? Ele cuidará de você, meu irmão. Não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos quem é que governa esse universo. É Deus. E se eu creio nisso, se eu tenho fé nisso, eu vou me deixar guiar por esse Deus. E não entrar em pânico, ficar sem dormir, com medo de uma terceira guerra, com medo disso, daquilo, com medo da IA dominar o mundo. Não,
Deus sempre criou esse mundo. Ele segurou os quatro ventos e Ele que governa. Não há o que temer, porque Ele vive e posso crer no amanhã. Não sabemos o que nos aguarda amanhã, mas sabemos então que Deus sempre vai estar conosco todos os dias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, Senhor, porque Tu estás comigo. O terreno na frente, meu irmão, poderia estar minado, mas o Altíssimo não conhece surpresas e imprevistos. Você pode ter surpresas, você pode ter imprevistos nesse ano de 2026, mas o Senhor Jesus já conhece o fim desde o começo. Para Ele não há surpresa, para Ele não há imprevistos. Ele conhece cada palmo diante de nós. O que nós devemos fazer, se é Ele que conhece e eu não conheço? Entregar a minha vida a Ele, confiar nele, ter fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Tem muitas coisas que eu espero em 2026, então eu confio no Senhor. Eu dou esse salto no escuro, esperando que Ele vai me abraçar a cada dia. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não terei mal algum, porque Tu estás comigo. E que Ele vai continuar me guiando. E que eu vou me deixar guiar pela Sua voz, como Abraão deixou Deus guiá-lo até aquela nova terra. Ouça com atenção, meu irmão, a voz de Deus. Observe, meu irmão, seus sinais, que está muitas vezes na palavra. Obedeça o que você já conhece. Ah, mas eu vou fazer o quê? Você já conhece muita coisa de Deus, então cumpra aquilo que você já conhece. O desconhecido pertence a Ele. Você só tem que se deixar guiar por Ele. Ele será a sua sombra, meu irmão. Ele será a sua direita, como cantou Cauã. Ele será a sua esquerda. Ele será seu futuro. Ele será seu escudo. Ele será a sua fortaleza. Terrores e maus não te assustarão. Mesmo que o cenário não seja tão positivo, tão animador, tão otimista. Mas quando eu confio no Senhor, eu acredito prontamente que vai dar tudo certo. Pois sob suas asas, as asas e esconderijos do Altíssimo, eu estarei protegido. Amém. Deus nos abençoe grandemente e que seja essa sua oração para 2026. Deus possa abençoar grandemente. Quero convidar a igreja a ficar em pé para a gente orar. Oremos ao Senhor. Santo, maravilhoso Pai, que bom assim olhar para o futuro 2026 e saber que nós não temos perspectiva, não temos como imaginar, não temos como saber, mas nós sabemos uma coisa, que o Senhor estará todos os dias conosco. A gente olha para o futuro e não vê nada, nenhum horizonte, mas vê o Senhor em todos os dias. E por isso que todos os dias eu quero sim, Senhor, declarar que queremos estar em Tua presença, ser guiado pela Tua voz. Não importam as circunstâncias, não importa o que venha acontecer. Vem, Senhor, nos guardar, nos proteger e nos guiar. É nessa certeza que nós começamos 2026. Que o Senhor vai continuar nos abençoando e guiando, individualmente cada um, mas também cada um quando se ajuda na nossa comunhão de igreja, no nosso fortalecimento como igreja. É por isso que nós oramos, agradecidos na certeza de que a única voz que iremos ouvir em 2026 será somente a Tua. Não vai ser nenhum tipo de especulação, nenhum tipo de vidente, não. Somente o Senhor é que vai guiar os nossos caminhos. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Receba do Senhor a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus, o amor do Pai Criador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus, possa estar com cada um e permanecer com cada um durante esse ano de 2026 e para todo sempre até a Tua volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te amo, Deus, Tua graça
falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em meu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que a mim